turma, professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha de matemática? Então, gente, para nós iniciarmos nossa aula de matemática, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, a gente vai discutir habilidades de descritores para a prova SAEB. E aí, vamos juntos iniciar o debate em relação à resolução de problemas relativos à provinha Brasil, à prova SAEB. Vamos juntos? Aí nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai discutir o descritor 6. Ele exige que o aluno tenha a habilidade de estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não convencionais. E aí, nós já vimos nas aulas anteriores unidades de medida, agora nós vamos falar das unidades de medidas quanto descritor. Aí a primeira questão que nós vamos solucionar, ela condiz em: ao usar uma régua de 20 centímetros para medir uma mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes no comprimento da mesa. Ele multiplicou esses valores e encontrou 540 centímetros. Em metros, o comprimento da mesa é de... Pessoal, lembra que 1 metro equivale a 100 centímetros? Se nós temos aqui 540 centímetros, quantos metros nós temos? Nós temos 5 metros fechadinho, que dá 500 centímetros. Sobrando 40 centímetros, nós passamos a ter 5,4, ou seja, 5 metros por completo, mais 0,4 de um outro metro, que equivale a 40 centímetros. Então, pessoal, para nós explorarmos essa transformação de unidade de medidas, basta nós lembrarmos que 1 metro equivale a 100 centímetros. A questão 2, ele diz o seguinte: Carlos segura um bastão de 2 metros de comprimento. Como mostra a figura abaixo, a altura aproximada de Carlos é... Pessoal, presta atenção, Carlos ele está segurando um bastão de 2 metros de comprimento. Mas se nós observarmos, a altura de Carlos ela é superior à metade do bastão um pouquinho. Então ele nos deu as opções, das quais nós iremos analisar para ver se a gente encontra o resultado correto. Nesse caso é por estimativa, a gente vai observar, né, e tirar as conclusões. Mas na letra A ele quer saber, a altura de Carlos é menor que 80 centímetros? Acredito que não, gente, porque ali visivelmente dá para entender que a altura de Carlos supera metade do bastão. Se o bastão tem 2 metros de altura, de comprimento, metade do bastão seria 1 metro, ou é 1 metro. Então 80 centímetros é menos que 1 metro. Óbvio que Carlos não vai medir menos que 1 metro. A altura de Carlos está entre 51 e 130 centímetros, sim, pessoal. 51 seria muito pequeno, mas ele está entre 51 e 130, porque a medida dele supera a metade do bastão, então supera 100 centímetros. Entre 131 e 180, não, aqui ficaria muito, né, além do que aparenta ser. Maior que 180 centímetros, isso também não, porque maior do que 180 pode ser 181 e 190 também, então ele estaria quase à altura do bastão. Então não, né? Então ficamos com a letra B, entre 51 e 130 centímetros. A questão 3 ele diz: Pedro e Laura mediram a largura de uma mesma janela em palmos. Para Pedro deu 15 palmos, para Laura deu 13 palmos. Podemos dizer ou concluir então que nós podemos dizer que Pedro tem um palmo mais curto que Laura? Óbvio, pessoal. Se eles mediram a mesma janela, né, e na mão de Pedro deu 15 palmos, mas na de Laura deu apenas 13. Significa que a mão de Laura é maior que a de Pedro. Então, letra A, correta. Vamos ver a letra B. Laura tem um palmo mais curto? Não, né, pessoal? Já vimos aqui acima que Pedro tem um palmo mais curto. Letra C, o palmo de Pedro é igual ao palmo de Laura? Não. O palmo de Pedro é menor. O palmo de Pedro é maior que o palmo de Laura? Não, também, né, pessoal? Olha, o palmo de Pedro é igual? Não. O palmo de Pedro é maior? Não. O palmo de Pedro é menor. Então, nós concluímos que a letra A, o palmo de Pedro é mais curto que o palmo de Laura. Pessoal, olha essa questão. O peso de Carla é 57,2 kg. E o peso de Márcia é 56,25 kg. Já o de Luiz é 57, fechadinho. O de Rui é 56,5, 56,5. Se todos têm a mesma altura, a pessoa mais magrinha é... Olha, pessoal, para que a gente saiba a mais magra, é a que pesa menos, já que eles têm a mesma altura. Aqui nós temos que 57, 57, superior a 56 e a 56. Vamos ver entre aqueles dois.
Pessoal, 56,5 é 56,5 kg. 56,25 é 56,250 gramas. 56,500 gramas é maior que 56,250 gramas. Mas não é só essa habilidade que a gente usa. A gente vai ver, para que possamos dizer quem é maior, nesse caso, que a parte inteira dos dois são iguais, 56 e 56, a gente vai comparar os que estão depois da vírgula. Aqui, depois da vírgula tem um 5. Lá, depois da vírgula tem um 2. Como 5 é maior que 2, eu vou dizer que esse daqui, 56,25, é menor que 56,5. Como ali é Márcia, então eu vou dizer que Márcia é a mais magra, já que todos têm a mesma altura e Márcia tem o menor peso. Já essa questão é uma questão simples, ele fala assim: Lucas quer encher 10 copos de 100 ml com refrigerante. Ele vai precisar de 10 litros de refrigerante? Ele vai precisar de 2 litros de refrigerante? Ele vai precisar de 1 litro de refrigerante ou 500 ml de refrigerante? Pessoal, basta a gente calcular 10 vezes de 100, dá 1.000. 1.000 ml. 1.000 ml é 1 litro. 1 litro é formado por 1.000 mililitros. Então, letra C, 1 litro de refrigerante. E aí nós vamos para mais uma questão, onde ele diz que a altura de uma louça mede 1,5 m. Qual é a altura da louça em centímetro? Muito simples. Nós acabamos de ver na questão anterior que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então a gente vai dizer que é 150 centímetros. Ou seja, 100 centímetros é 1 metro, 50 centímetros é meio metro. Como aqui ele fala de a altura mede 1,5 m, então a gente vai ficar com a letra D, 150 centímetros, equivale a 1,5 m. Olha uma outra questão bem interessante. Uma mamadeira contém 250 ml de leite. Com 1 litro de leite, quantas mamadeiras podem ser preparadas? Uma mamadeira contém 250 ml de leite. Aí, pessoal, eu preciso utilizar 1 litro de leite. Quantas mamadeiras seria possível fazer com 1 litro de leite? Pessoal, a gente vai fazer 4. 4 vezes de 250 é 1.000 ml. 1 litro é formado por 1.000 ml, então nós faríamos 4 mamadeiras de 250, que totalizariam 1 litro. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Discutimos habilidade de descritores. Nós vimos o descritor 6. Nós falamos de unidade de medida, convencionais ou não convencionais. Um forte abraço e até o próximo encontro.